Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 30 de maio. Fim da fase de grupos da Copa Libertadores, agora nós conhecemos todos os integrantes dos potes 1 e 2. O Glorioso, conforme você bem sabe, tá no pote 2 e na segunda-feira, 2 de junho, a partir do meio-dia, a gente vai ficar conhecendo o nosso caminho rumo ao bi da glória eterna. Muita expectativa, claro, porque afinal de contas queremos levantar essa taça novamente. Mas para isso, precisamos não só de um time forte, como de um elenco muito qualificado. O Botafogo está encaminhando a contratação do Caio Pantaleão, do Abner, do Álvaro Montoro, mas existe a preocupação com as saídas, especialmente pelas investidas do Nottingham Forest em relação ao Jair e também em relação ao Igor Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Só que tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, uma ótima sexta-feira para você, que você tenha um dia maravilhoso. Peço por gentileza que você deixe o seu like, muito importante. O YouTube distribui melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer e dessa forma a gente pode seguir crescendo. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 60 mil inscritos, que vai ser super importante aqui para a história do canal, nessa trajetória que vem desde 2020. Sempre destacando, claro, que na hora do almoço vou estar ao vivo aqui com vocês para a gente poder resenhar, trocar aquela ideia. E mais para o fim da tarde, começo da noite, o Radar Alvinegro, segunda edição. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Olha, não é segredo para ninguém que a Eagle, especialmente na figura ali do Lyon, está precisando de dinheiro. O DNCG vai ter uma reunião com a equipe francesa, John Textor estará presente no dia 24 de junho. E eu havia comentado aqui, tem dois elementos fundamentais que precisam acontecer positivamente para que a gente possa fazer uma segunda, uma terceira janela muito interessante, de modo que o Botafogo chegue para o segundo semestre com uma equipe muito qualificada, muito forte. O primeiro, vencer a equipe da Laú e garantir classificação para as oitavas da Libertadores. Missão cumprida e daquele jeito, né? Com 10 contra 11, o Glorioso classificou. O segundo elemento, a reunião com o DNCG no dia 24 de junho lá na França, ter um desfecho positivo. O Lyon permanecendo na primeira divisão e sem grandes sanções, sem grandes punições por parte do órgão regulador da Ligue 1. Essas duas coisas acontecendo de forma favorável à Eagle, eu acredito que o horizonte vai se abrir. E dessa maneira a gente pode ver o Botafogo realmente chegando com força para a segunda metade do ano de 2025. Brigando aí por Copa do Brasil, Copa Libertadores e, por que não, Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo vence o Santos e depois vence o Ceará, a gente vai para a pausa da Copa do Mundo de Clubes, estando ali no G6, G5, com a liderança ao alcance. E aí os movimentos de mercado passam a ser muito importantes para aquilo que vai acontecer na sequência do ano. Só que, naturalmente, quando a gente fala desses movimentos de mercado, a gente acaba pensando muito nos movimentos de chegada, imaginando que o Botafogo vai manter o seu time, vai manter as peças que são importantes e vai contratar novos atletas que cheguem para agregar. Porém, o mercado da bola não é feito só de chegadas, é feito também de partidas. E o Nottingham Forest está vindo com força, tentando aí a contratação do Igor Jesus, mais uma vez, já tinha acontecido na virada do ano, e também agora do Jair. A gente tem que lembrar, claro, que o Lyon tem os seus próprios ativos. E o meu argumento aqui é muito em cima disso. Todo mundo sabe que a Eagle precisa levantar esses 100 milhões de euros para resolver a vida do Lyon. Mas quem é que está em meio de temporada? O Botafogo ou o Lyon? O Botafogo. O Lyon já está de férias. O Lyon só começa a sua nova temporada lá para agosto. Ou seja, os jogadores que se valorizaram nessa temporada pela equipe francesa têm que estar na lista de prioridades para ser negociado. Você tem o Cherki, você tem o Fofana, você tem o Lucas Perry, você tem o Almada, que tecnicamente falando não é do Lyon, o contrato dele é com o Botafogo, mas a gente sabe que já é um jogador europeu, deve permanecer por lá e tudo mais. Então o Lyon, ele tem pelo menos 4 jogadores no seu elenco que fechou essa temporada para poder ser negociado e levantar dinheiro. O Botafogo está em meio de temporada. Se você tiver que vender alguém aqui no Botafogo, o que deve acontecer, você não pode sair vendendo 2, 3, 4 jogadores, ainda mais da equipe titular. Imagina, por exemplo, o Botafogo negociando Jair, Igor Jesus, Cuiabano e Gregory. Aí é sinal atestado de que não quer vencer nada em 2025, né? Então tem que ser feito tudo com muita calma, com muita tranquilidade e cautela. O Lyon tem o Cherki, Fofana, Perry e Almada, conforme eu disse. Se precisa levantar dinheiro, vai ter que negociar esses jogadores.
Tem interessados nesses jogadores, tá? É bom que se diga. Não é que, eu quero vender, mas não tem ninguém olhando para eles. São jogadores que têm valor de mercado, que estão valorizados. Então eu acredito que o Lyon deveria ser o primeiro alvo dessas saídas e depois, num segundo momento, aí sim, você negocia ativos do Botafogo. Entre Igor Jesus e Jair, não precisa pensar muito quem é que você precisa negociar em primeiro lugar. Até porque o Igor Jesus ele não está empolgado para ir para o Nottingham Forest. Se fosse ao contrário, se ele realmente estivesse assim, que baita oportunidade, é uma Premier League, vou jogar no Nottingham Forest, uhul, ele já teria saído. Na virada do ano, o Igor já teria saído. A proposta, inclusive, foi maior do que está sendo apresentada agora, segundo o TF. Uma proposta bem maior, só que a diferença é que agora o Nottingham Forest estaria disposto a pagar a maior parte dessa fatia aí à vista. E isso tem um peso muito grande, indiscutível que tem um peso muito grande. Agora, considerando o perfil do Textor, de que sempre leva as coisas no fio da navalha, estica a corda até o limite, considerando esse perfil, eu no lugar do Textor correria o risco de manter o Igor pelo menos até as oitavas da Libertadores. O Botafogo vai ficar conhecendo o seu adversário na segunda-feira. As oitavas serão realizadas na semana do dia 13 e 20 de agosto. E as principais janelas europeias, elas se encerram no final de agosto, 1º, 2 de setembro, dependendo da liga. Corre o risco, irmão. Corre o risco. O Igor Jesus é uma peça importantíssima. E por mais que você vá ao mercado contratar um outro atacante, você não vai conseguir fazer uma reposição exatamente igual. Até em termos de características. Você pode contratar um baita centroavante, mas as características serem completamente diferentes. Isso pode acontecer. Então, eu, particularmente falando, no lugar do John Textor, correria esse risco. Até porque o John não vai simplesmente forçar uma barra para o Igor sair. Ele nunca fez isso com jogador nenhum. E tem outros ativos dentro do grupo Igor que podem ser negociados para levantar a grana. Se o Igor virar para o Textor e falar, John, eu não tô querendo sair agora. Eu acredito que ficando aqui no Botafogo eu aumento a minha chance de participar de uma Copa do Mundo de seleções em 2026. Eu acredito que o Botafogo, com reforços chegando, a gente vai brigar de novo pelo título da Libertadores, pelo título brasileiro. E eu quero fazer parte disso. Eu tenho o sonho de jogar na Europa, mas eu quero fazer parte disso. Eu duvido que o Textor chegaria, não, Igor, esquece, não tem jeito, tu vai agora. Acho pouquíssimo provável que uma situação como essa aconteceria. Agora é aquilo, o Igor não está ficando mais novo. O bonde para ir para a Europa, para uma liga importante, ele começa a ficar, já está passando. Tudo isso tem que ser analisado. Mas se ele realmente estivesse empolgado com a chance de jogar no Nottingham Forest, ele já teria saído. Os agentes do Igor estão esperando aí uma outra proposta, um interesse, de repente, de uma liga italiana, um time mais interessante. Porque lembrando, o Nottingham Forest fez boa temporada nesse ano, mas o normal do Nottingham Forest na Premier League é disputar contra o rebaixamento, tá? O Igor Jesus chegando ao Nottingham Forest, será que é a melhor alternativa para a carreira dele? Eu entendo que não. Já se o Botafogo decidir negociar o Jair, eu vou super entender. Contratou por 14, se de repente chega uma proposta de 25 a 30 milhões de euros, considerando que o Jair está na mesma prateleira ali daquele zagueiro do Palmeiras, o Vitor Reis, que foi negociado por 37, 40 milhões, você pode pensar, o Jair, de repente sair aí por umas cifras envolvidas de 25 a 30 milhões, uma bela de uma grana, e pode ser a salvação da lavoura, porque para o Jair já tem a reposição ali, engatilhada. O Caio Pantaleão e o Abner estão chegando. Você já tem uma reposição engatilhada. Logo, se você tiver que negociar alguém para fazer caixa, você acaba olhando para o zagueiro, porque a reposição para a zaga é mais fácil do que a reposição para o ataque. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer. O Botafogo não tem pressa, tá? É bom que se diga. O TF também trouxe essa informação. Não existe essa pressa de vamos negociar logo, correndo. O Botafogo até entende que o Igor ele vale pelo menos 25 milhões de euros. E a gente só está com esse período de transferências começando. Qual é a necessidade de você acelerar desesperadamente a saída de um ativo importante no Botafogo? Negocia o Scherk, negocia o Fofaná, negocia o PR, negocia o Almada. Faz dinheiro com essa galera. E aí, por último, você vê a situação do Igor Jesus. Pelo menos eu penso dessa maneira. Quero saber a sua visão sobre o assunto. Deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se, deixe o seu like, sempre muito importante. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração e até a hora do almoço.